Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Associado em Foco, onde a gente traz a ideia de como conhecer os nossos associados, de conhecer os nossos empreendedores, quem está dentro da CE Guarulhos, quem faz parte hoje do empreendedorismo da região de Guarulhos. Hoje eu tenho o prazer de estar com duas mulheres e um empresário maravilhoso aqui do meu lado. Vou apresentar vocês primeiro. Miriam Minzi da Silva, diretora da funerária Fênix, certo? Também a Rosângela de Almeida Okazaki, da agência de viagem Revitur, né? E o Jefferson Luiz Sescon, CEO da Active Corp Tecnologia. Tá? Sejam muito bem-vindos, tá? Para a gente começar, para a gente conhecer um pouquinho vocês, quebrar um pouquinho do gelo, né? Que a gente estava falando que tem gente que é a primeira vez. Miriam, me conta um pouquinho quem que é você fora da empresa. Fala para você, família, formação, conta um pouquinho de você, sem ser da empresa. Eu já tenho um legado aí um pouquinho longo, eu tenho 51 anos já, né? Então, sou mãe de 2 filhos. Eu começo falando pela família, porque para mim é o mais importante, acho que a família é a base de tudo. Sem ela você não consegue ser ninguém, profissional nenhum consegue ser o melhor se não for um excelente pai ou uma excelente mãe. E eu aconselho sempre uma coisa com a outra. Então, assim, tenho esses 2 filhos, um tem 24, o outro já tem 31. E estou na Fênix, já vai fazer 4 anos. Mas antes disso, eu trabalhei na Câmara Municipal, participei da Procuradoria Especial da Mulher, trabalhei na Assistência Social de Guarulhos. Então, eu fiquei 10 anos ali, tramitando por Guarulhos, conhecendo toda a cidade. E é um trabalho que eu sempre me identifiquei muito, que é o trabalho social. Sempre me fez parte de mim isso, né? Eu comecei muito cedo nos movimentos estudantis, então eu tenho uma veia aí que luta pela desigualdade e eu levo isso até hoje, até mesmo para a Fênix, onde a gente está agora, que é um outro conceito, você já lida diretamente com a dor e a dor de quem fica, né? Porque quem já foi, viveu o que tinha para viver, já deixou o que tinha para deixar, mas quem fica é quem sente toda aquela perda, né? Aquele momento de luto. E eu digo que eu me qualifiquei em ser empática no pior momento que o ser humano passa. Porque quando ele chega lá, ele chega totalmente solitário, sem saber o que vai fazer, não tem noção nenhuma do que vai acontecer, mas ele precisa, porque se ele não tiver uma assessoria, se ele não tiver os cuidados necessários, mais para frente, quando passar aquela situação toda, ele vai falar, puxa, o que eu fiz de errado, que eu poderia ter feito melhor, e vai ficar uma sensação de que nunca mais você vai poder corrigir. Você nunca mais vai ter uma chance de restaurar aquilo que poderia ter sido feito. É isso. Ai, que legal. Rosângela trabalha com viagens, realizar sonhos, né? Mas aí me conta um pouquinho de você antes de começar a realizar o sonho dos empresários, das pessoas, né? Não sou empresário, né? Isso, eu já trabalhei, eu tive um comércio já, de várias lojas, de quiosque de açaí, e já fui CLT também. Eu sou casada, tenho um filho de 12 anos, e eu fiz essa transição de carreira, vai fazer pouco tempo agora, é trabalhar com o turismo. Há quanto tempo você já está com o turismo? Há 2 anos. 2 anos. Há 2 anos. Legal. O Jefferson já é conhecido aqui da gente, já participou de vários eventos aqui com a gente também. Conta um pouquinho, fora da Active Corp, quem que é o Jefferson de formação, conta um pouquinho de você fora da empresa. Conto só um pouquinho, porque já passou tanto tempo, né? São 59 anos, eu nasci em Guarulhos, né? Empresário nato de Guarulhos. E comecei lá, né, quando era criança, naquela época a criança podia trabalhar. Trabalhava na serralheria e vendia as pipas no final de semana com 12 anos. Começou aí, né, na periferia de Guarulhos. E fomos estudando, na época era escola pública, né? Depois consegui entrar numa boa faculdade, consegui um desconto excelente. E aí a carreira foi crescendo e casei. Com 23 anos, com a minha bela esposa, Vera, um beijo para você. E temos 2 filhos, um de 25 e outro, né, vai fazer 26 agora, daqui 2 semanas, e um de 31. Né? E assim, os 2 muito bem formados, estudaram na USP, um deles foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, o outro é do mercado financeiro, enfim. É uma família bem bacana, né? Com uma estrutura legal, que a gente vem desde de criança com os meus pais, os pais da minha esposa.
E assim a gente construiu um legado, né? Então aí depois veio a Active Corp, a gente fornece soluções para a área de logística, e é muito interessante porque o que a gente consegue fazer é reduzir o tempo das pessoas no trabalho através de tecnologia e principalmente, né, criando conexões na área de logística. Isso é uma coisa bem bacana porque você facilita a vida das pessoas. Como a gente vê aqui, os empresários têm essa missão, né, de tentar reduzir o esforço, resolver problemas, e é isso que a gente faz aí, né? Como a gente falou, são segmentos totalmente diferentes, mas todos vocês falaram a mesma coisa, facilitar, ajudar. A sua forma no momento de dor, a sua no momento que a pessoa está querendo realizar um sonho, e o seu para acelerar, ajudar o dia a dia das pessoas, para também otimizar o tempo delas na questão da logística, questão de tecnologia. Então, tudo ali está englobado em uma coisa só. Não é porque são segmentos diferentes que vocês não têm a mesma visão, a mesma história. Pelo contrário, o propósito de vocês está seguindo a mesma coisa, de facilitar, auxiliar o dia a dia das pessoas, né? Seguindo nesse mesmo foco, queria perguntar para o Jefferson, que já está aqui encabeçado. Baseado no que você me falou da sua família, de você começar a trabalhar muito cedo, dessa coisa de você desde não começar, o que levou você nessa trajetória a chegar na Active, a criar a Active? Olha, tem coisas que a vida leva você, né? E no meu caso foi exatamente isso. Eu comecei a estudar e fiz tecnologia, né? Naquela época não tinha nem computadores direito. Isso, estou falando de 1986. Era datilografia. Eu estou nessa transição aí de datilografia e internet. Tá vendo? Vocês estão de prova aí, datilografia. Não posso falar, eu fiz curso de datilografia. Você fez também? Eu fui autodidata, aprendi em casa, meu pai comprou, quase ficou louco. Porque 3 mexendo na primeira máquina, na hora que eu parar, para começar. E daí eu comecei a trabalhar na área de tecnologia já bem mais velho, porque era difícil oportunidade naquela época. Consegui entrar numa empresa e fiz um bom trabalho como CLT, na verdade era PJ, né? Sim. Fiz um bom trabalho e o mercado começou a me procurar. Então, quando eu saí daquela empresa, uma empresa de transporte me solicitou serviço, aí a outra solicitou. Quando eu fui ver, eu tinha 5, 6 clientes. Não conseguia dar conta, ou você abraça como empresário, ou você para, senão você morre doido. Foi isso que aconteceu, né? O mercado me trouxe até aqui. Então, faz 28 anos que a gente está na Active Corp, desenvolvendo sistemas e tal. Então, começou aí a gente prestando um bom serviço, fazendo um bom trabalho, isso, né, a gente preza até hoje, que fez com que a gente crescesse durante todos esses anos. Hoje a gente está na América Latina, né? Então é reconhecido por diversas grandes indústrias. A gente fala das grandes indústrias, mas olha, são os pequenos que movimentam o nosso mercado. Sim. Esse pessoal aqui da ACE é que traz todo, né, recolhe mais impostos, dá mais oportunidade para as pessoas e realmente fazem as coisas acontecerem, né? Isso é bem bacana. E você, Miriam? Miriam, quem quiser falar primeiro. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, né? Que levou você a falar assim, mudou tudo, porque você tinha que eu acho que sair, depois CLT, o que levou você a abrir a sua agência? Você falou, não, agora eu vou... Sim, eu há muitos anos atrás eu sempre tive essa vontade de trabalhar com turismo, com viagens, porque eu amo viajar, né? Adoro viajar. E eu queria ser essa ponte para as pessoas. Mas só que as coisas mudaram de rumo, fui para os quiosques, aí lá fomos crescendo e tudo mais. Só que chegou uma hora que eu estacionei, nós paralisamos, aí não tinha mais o que crescer. E eu sou movida a desafios. Eu gosto de desafios, eu gosto de crescimento, eu gosto de ter coisas para imaginar, pensar e criar. Eu sou assim. E aí veio essa vontade já de começar a criar. E eu falei assim, opa, comecei a fazer uns cursos, comecei a estudar. Eu falei assim, eu acho que é isso que eu quero de verdade. E aí foi a hora que eu comecei a pôr nos planos mesmo, concretizar mesmo. E aí foi a hora que nós abrimos a agência.
E é um desafio todos os dias trabalhar Até com turismo, porque você pegar uma agência pequena no meio de tantos nomes que tem hoje, né? Isso. Como que é esse desafio com esse? É porque eu não nichei o meu negócio, mas eu quis ir para um outro lado. Não fazer roteiros personalizados, trabalhar com assessoria de visto americano. Então, eu não queria... eles não é que não são meus concorrentes, mas eu queria fazer uma agência diferente, eu queria oferecer serviços diferentes para pessoas que realmente querem viver uma experiência ímpar, né? Fazer os roteiros personalizados, em vez de ir lá pegar alguma coisa pronta e viajar com aquilo pronto, eu falei assim, não, eu quero fazer algo diferente, eu quero que as pessoas realmente vivam uma experiência trabalhar em cima do sonho, né? Isso, como deveria, porque eu já viajei com pacotes prontos e eu já na minha cabeça, não, eu já faria desse jeito, eu já melhoraria aqui, eu já tiraria esse, porque era eu mesma pensando no meu próprio roteiro, eu mesma pensando na minha própria viagem. Então eu falei assim, eu tenho que fazer algo diferente, eu amo viajar. E eu amo que as pessoas vivam essa experiência de verdade. Então eu falei assim, então eu tenho que oferecer algo realmente que faça sentido para mim e faça sentido para as pessoas. Você acaba fazendo uma consultoria também para o seu cliente quando chega lá, porque às vezes o cliente, quando a gente chega na agência, vem aquele pacotinho redondo ali e você inclui mais um, tira esse. Isso. Não, você acaba dando aquela consultoria para ver aonde, o que ele quer fazer. O que ele mais gosta de fazer, o que ele gosta de mais praia, então nós vamos colocar mais praia. Ele gosta de partes históricas, então vamos ver histórica. Gosta de museu? Não muito, mas tem vamos um ver alguma coisa. Antes. Isso aí, a gente vai coletando essas informações e depois a gente entrega. Né? Isso. Aí eu entrego, aí a pessoa fala assim, vamos fazer isso, vamos tirar, vamos colocar isso. Então a gente vai fazendo, por isso que é realmente personalizado. Mais guia, menos guia, né? É isso. Isso é sensacional. Agora a Miriam ela contou já antes de a gente começar o programa, mais ou menos um pouquinho, de como que ela entrou na área. Agora ela vai contar para todo mundo saber. Na realidade, eu tinha um sonho de ser engenheira logística, né? Eu queria fazer isso. Eu entrei na faculdade, eu estava trabalhando na época no Carlos Chagas, eu era só uma simples atendente lá. Mas eu transitei aquele hospital inteirinho, porque eu não conseguia ficar parada no canto só. Então, eu conversava com a minha chefe e falava assim, pode me colocar lá no PS, pode me colocar lá no ambulatório, no otorrino, onde você quiser me colocar, você me coloca. E eu fiquei conhecendo todos os setores, conheci os donos, na época era o Camei e o Dr. Balini. Então, assim, aí eu comecei ali a fazer uma faculdade. Eu queria fazer engenharia. Aí eu falei, bom, eu vou fazer. Só que nesse percurso, quando eu estava para finalizar a faculdade, eu consegui um serviço dentro da prefeitura, no cargo de confiança. Na época, meu esposo trabalhava no Fundo Social de Solidariedade e surgiu a oportunidade de ele apoiar uma pessoa. E como eu já trabalhava com mulheres vítimas de violência, fora o meu trabalho, eu fazia dentro da minha casa, no quintal, uma reunião com mulheres. Então eu levava massagista, eu levava uma pessoa para falar sobre direitos, eu levava psicóloga e eu fazia ali, o nome do núcleo era Pétala Lilás. Porque eu me considerava apenas uma pétala, em meio a tantas mulheres, que as pessoas falam muito de flores. Flores sim, mulheres merecem flores sim, em todo o tempo, não só quando levam uma surra, né? Porque a gente vê muito isso acontecer. E é por isso que muitas mulheres pegaram essa questão das flores e falaram, não quero mais receber flores, porque é sempre quando uma mulher apanha que o camarada vai... Eu falei, não, flores toda a vida, flores em todo o tempo, né? E a gente tem que cultivar o melhor de nós. Então eu cultivava isso. E aí elas conheciam o meu trabalho e falavam, vem com a gente, né? Na época eu fui trabalhar na Secretaria da Assistência Social, fiquei, que nem eu falei, 10 anos entre Câmara e a assistência, conheci todos os bairros, associações, eu trabalhava num núcleo que prestava toda a avaliação e monitoramento das entidades sociais de Guarulhos. Então, o meu primeiro embate foi dentro de um lar para crianças, onde eu vi uma situação que eu chamei todo mundo para conversar, e agora vocês vão sentar e resolver, porque isso aqui não pode acontecer. E eu fui me especializando, fiz vários cursos dentro da ESAP, muitos cursos de gestão de conflito, cursos sobre o ECA, tudo que é curso que tinha dentro da ESAP eu fui lá fazer. E acabei representando Guarulhos em muitos setores, né? Fui para Brasília, fui para São Paulo, entrei em debate com todos os técnicos de lá, fui eleita para ir para Brasília representar o povo. E, de repente, quando eu já achava que eu ia entrar para um outro nicho dentro da prefeitura, que eu ia para a política mesmo, aí, porque eu estava sendo aclamada na época para isso, por um grupo que eu fazia parte, aí veio a funerária na minha frente, apareceu a funerária.
né? Eu conheci o Oséias, que é o CEO da empresa, conheci ele era pastor da igreja que eu congregava, e ele estava passando por algumas situações, e eu falei, eu vou entrar nesse negócio aí, vou ver o que dá. E aí fui, entrei e te falo, nunca mais eu vou sair. Me achei. É difícil, né? Eu lidei com muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, de média e alta complexidade, mas lidar com o ser humano em meio à dor, acho que é o fim da linha, né? Para muita gente, assim, é o fim da linha. E a gente lida com N situações. E eu consigo enxergar nesse momento, assim, uma missão, como ele falou, né? A gente tem uma missão como empresário, ela de trazer alegria, de trazer conforto, que é o que eu também quero para os nossos planos dentro da Fênix. A gente tem aí a telemedicina, a gente tem outros benefícios, né? Dentro de, você faz academia, tem desconto. Então, a gente vai agregando coisas para que as pessoas entendam assim, ó, você vai se cuidar durante a vida, mas no final dela, você também vai ser cuidado, né? Quando você precisar de uma honra, você vai ter essa honra. Porque o ser humano, ele não pode ser simplesmente descartado. Sim. Né? Eu vejo algumas... O pessoal fala muito de animal, proteção animal e tudo. E aí eu vejo um suposto cuidado, onde eles vão lá, entregam o bichinho e acham que aquele bichinho vai ser cuidado. Não, gente, ele vai ser jogado lá em qualquer lugar. Você pode ter certeza que ele vai ser descartado. E tem muita gente que acha que o ser humano também deve ser descartado. É assim, eu vivi e aí eu não quero mais saber o que vai acontecer depois. Pode pegar. Não é assim, não é assim. Você é uma memória, né? E você vai ser uma memória viva sempre. Então você merece, tanto você quanto as pessoas que conviveram com você, ver a sua despedida com honra. Com o mínimo. Honrar o ser humano que ele foi. E independente de qualquer coisa, se honrar. Isso. Porque para você fechar o ciclo, você fecha o ciclo ali. Eu não devo mais nada. Eu fui até o fim. Quando eu falei que eu ajudei a cuidar da minha mãe, e foi uma experiência muito triste para mim, porque eu não conhecia o setor funerário particular, né? Você já é lançado para a prefeitura, né? E assim, a gente sabe que eles prestam o melhor serviço que eles podem, mas existiu uma outra maneira, né? Então, assim, quando você se identifica com esse serviço, você percebe que a família pode prestar um culto particular, a família pode, eu quero que vista ele assim, e coloca uma bandeira assim, eu quero tal coisa. É um cuidado, você vai fazer exatamente daquela forma. E os nossos agentes, eles são todos formados. E detalhe, não existe formação nesse meio no Brasil. Você não tem formação para agente funerário. Ter esse cuidado. Você não tem. Então, a Fênix, eu digo que ela tem 20 anos no mercado, né? E o Oséias, ele foi um precursor dentro dessa cidade. Por que ele foi um precursor? Antes dele teve o outro dono, que era o Nakashima, e depois passou para ele. Mas eles foram precursores no sentido de que eles formaram pessoas que hoje têm funerários dentro da cidade. Porque saíram de lá acreditando que poderiam ser empresários do ramo. Então, assim, toda a formação desse setor acabou vindo da Fênix. E a gente sempre procura se qualificar cada dia mais. Seja com o curso que você vê no exterior, seja com uma formação interna que você desenvolve. Você vai criando a logística do serviço. Até a forma de cuidar, cuidar das pessoas que estão ali dentro também, né? A forma, o processo, eu posso dizer que a Fênix criou. A empatia que você tem que ter, que você não vai chegar com uma pessoa que acabou de perder um ente querido, a não ser que ela já chegue dessa maneira. Você não vai falar bom dia, boa tarde. Você não vai. A pessoa chegou que possa ajudar. Você não vai dar um sorrisão como se ele estivesse entrando num baile. É totalmente diferente. Você tem que ter um cuidado como se a pessoa falasse assim, opa, tá sentindo a minha dor. Você entendeu? Tá entendendo. E muitas das vezes, porque o luto, ele te leva a você perder 95% da sua capacidade, isso comprovado pela medicina, de raciocínio. Então, você só quer resolver o problema. Então, você chega lá assim, resolve, o que tem que fazer? Faz qualquer coisa. Aí a gente leva para uma sala de acolhimento e fala, olha, como foi o nome do seu ente querido que acabou de falecer? Ele era o quê, professor? Era meu pai. Seu pai, puxa, ele gostava de fazer o quê? Como que seu pai era? E você começa a lembrar a pessoa de que aquele momento não vai se repetir, que é o momento da homenagem, né? E você não vai ter outra chance de fazer. Eu costumo falar para os nossos agentes que ou eles são anjos ou eles são demônios. O Zé também fala muito isso. Ou você é anjo ou você é demônio. Você vai ser sempre lembrado por um erro que você cometeu fatal, que não vai ter mais jeito de você reconstruir ou reformular, ou vai ser lembrado como a melhor pessoa que acolheu e abraçou naquele momento. Então, a questão do luto,
ela é é um ramo que está se desenvolvendo muito. Tem gente que já mandou cinzas para a lua, para o espaço. Hoje em dia você faz joias com as cinzas do ente querido. Até do animal também você faz joias. Então, assim, ele é um mercado que ele está crescendo muito. As pessoas estão começando a entender que agora, que assim, a gente tem um dogma desde quando a gente é criança de morte, não poder falar de morte, que ninguém tem essa doutrina de pensar na morte. Sim. Então, quando ela chega, assusta e choca, e sabe que é uma coisa natural da vida. Né? Então, você já está acostumado, trabalhando com aquilo, você entendendo aquilo, é muito mais fácil de você, quando chegar aquele momento de perda mesmo, que a gente sabe que todo mundo, uma hora ou outra, vai, é como passar para um filho, como passar para o marido, para a mãe, para todo mundo ali dentro a gente tem. Então, acho que essa parte que ela está falando de anjo, demônio, não vale só para a parte dela, mas no seu. Se você fizer uma coisa errada dentro do seu roteiro, as pessoas nunca mais vão te procurar. A mesma coisa que eu acredito que vai para você. Se de repente um funcionário seu fizer alguma coisa errada na parte técnica, uma logística errada, uma rota errada, alguma coisa que atrase a chegada do pedido, queima você automaticamente. Então, você é um anjo, porque acelerou o processo e chegou muito rápido o pedido, ou você acaba se tornando um demônio. E é mais ou menos o que você está falando, não é só para a sua parte, né? E aí, entrando mais ou menos nessa parte que vocês estão conversando, eu queria entender um pouquinho de desafio. Você está mais de 20 anos aí na Active. Me passa um pouquinho os desafios que você passou durante esse período. Tem algum que impactou muito você? Que você falou assim, esse foi realmente o ponto de eu falar, não, vou continuar ou vou desistir? Claro, né? Qual empresário que não passou a situação dessa, né? Sim, E aí que você encontra forças, né, para superar. Muito interessante. Eu conto o caso aqui. Nós estávamos na Active e trabalhando muito. Eu era um excelente programador, um analista muito bom, muito requisitado. E a empresa passou 10 anos com muitas dificuldades. Conquistando cliente, perdendo cliente e fazendo, né, a gente fazia um monte de software, um monte de coisas. E muito bem feito, inclusive. Porém, eu tinha dificuldade de crescer. Então, eu não conseguia captar muitos clientes. E a empresa foi, né, caindo, até uma hora que eu falei assim, não aguento mais. Chega, tem muito serviço, trabalhava sábado, domingo, feriado, dia, noite, e não conseguia, né, evoluir. E os frutos? O que aconteceu? No dia que você falou assim, poxa, vou parar. Ou eu paro, não tem mais jeito. Cansei. Sentei lá e falei assim, nossa, o que aconteceu? Eu já fui serralheiro, eu já vendi pipa, eu já fui office boy, eu já andei São Paulo inteiro com pastinha. E por que agora, né, eu tenho faculdade, eu sou um excelente analista, sou um bom programador e todo mundo gosta do meu trabalho? O que está acontecendo? E aí, eu e minha esposa falamos, poxa, eu acho que falta conhecimento. Tem alguma coisa faltando. Falta conhecimento. Eu falei, nossa, é verdade. Eu sou um excelente analista, mas eu não sou empresário. Achou o ponto. Aí, o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro, né? A empresa estava quebrada, né? Tinha funcionário para pagar, aquelas coisas que, né, todo mundo passa. Grande parte dos empresários passa. E aí eu falei assim, não, eu preciso estudar alguma coisa, eu não tenho dinheiro, então eu vou entrar na faculdade pública, vou entrar na USP. Aí todo mundo falou, agora que você enlouqueceu de vez, né? Você já está quebrado, já está todo lascado e vai querer fazer isso, como é que você vai conseguir? Você já tem 40 anos, tinha 40 anos. Não, eu vou. E não é que eu prestei vestibular e entrei. E aí o que aconteceu? Né? Piorou tudo, lógico. Não tinha como melhorar. Além de tudo isso... Se dedicar à faculdade, trabalhar, arranjar trabalho, né? Então, aí cuidar do negócio. Você dormia 3 horas por noite, 4 horas por noite, mas o resultado foi fundamental. Né? Eu entrei em marketing na USP.
E com 2 anos de marketing na USP, a empresa virou do lado avesso. A gente cresceu 200%, 300%. Utilizando todas as informações que eu aprendi lá. Inclusive a Active hoje, ela é DNA USP. Então nós temos o logotipo lá na USP, em que a gente teve muito contato com professores, o trabalho foi lá, o estágio foi lá, enfim. Depois eu fiz ainda uma pós-graduação lá com professores. Foi o seu TCC. Foram 2 TCCs, um de graduação, um de pós-graduação. E o momento da virada, como você perguntou, foi esse aí. É um estalo que dá na sua mente, falando assim, poxa, eu sou capaz, eu consigo e eu reconheço os meus problemas, os meus defeitos. E quando você reconhece os seus defeitos, você, né, como um bom empresário, até mesmo ser humano, você vai tentar ser melhor naquele ponto. E foi exatamente o que aconteceu, né? E dali para frente, né, ganhamos. E o seu ponto foi assim, você deu um passo para trás, né? Porque todo mundo nesse momento acho que pensa assim, não, vai para frente, né? Ele falou, não, vou voltar a estudar, deu um passo para trás, que você achou o seu erro, você achou aonde que estava faltando dentro da igreja, você voltou para trás um pouco para depois, ele deu 2 anos à frente, eu né? Eu não vejo deu como um um passo para trás, eu vejo como uma sequência de vida que ele tomou dentro de uma decisão, de uma alta responsabilidade, porque quando nós somos empresários e nós somos donos do nosso próprio dinheiro, nós que temos que criar, nós que temos que fazer nosso próprio dinheiro, então chega uma hora que você tem que falar assim, opa, onde estou errando? E sempre, uma coisa que eu sempre falo, quando as coisas não estão indo muito bem, não dá para ir sozinho, você tem que pedir ajuda. Ele conversou com a esposa, né? O apoio ali, né? Estava ali do lado. E eu sempre que é melhor falo, do que sócio, né? Isso, o meu marido, eu falo, meu marido é minha base. Mas é uma boa sócia. Ele é meu sócio, mas quem toca Revitor sou eu, mas ele é minha base. Então ele sempre me dá luz, ele sempre me dá uma luz, fala assim, não faz isso, não é isso. Ele nunca vem se impor, mas ele sempre me abre a mente para eu poder seguir. E eu sempre falo para ele, quando você não sabe alguma coisa, busca ajuda para quem realmente saiba te ajudar. E assim, você tem que ter uma rede de apoio, né? Sim. E a rede de apoio, como a gente começou o podcast aqui, é a própria família. Então, eu falei com a Vera, minha esposa, olha, seguinte, eu vou entrar na USP, só que eu vou ter que estudar à noite, vou continuar trabalhando, e a gente tem as 2 crianças, e como é que a gente faz, né? Não, vai lá. Isso, aí tá vendo? Ele tinha uma base, tinha uma base, estrutura, por isso que eu falo. É que as pessoas ainda julgaram ele, nossa, com 40 anos vai voltar a estudar. Hoje em dia é tão normal. Muito. Nossa, pessoas... Mas quando antigamente era mais uma coisa mais fechada, né? As pessoas não, vai voltar a estudar depois de tanto tempo, né? Quando eu fazia engenharia, tinha um estudar. senhor de 85 anos. Ele trabalhava na Aldebrecht. E ele precisava da graduação para poder... 85 anos. Ai, que incrível. E ele queria continuar, Sim, né? exatamente. Era muito interessante, porque lá na USP tem um ambiente um pouco diferente, né? É muita gente jovem, porque o pessoal que para passar lá, pô, não é tão fácil. Nossa. Então você precisa se dedicar. E são poucos que conseguem, né, com mais idade, se dedicar e entrar, principalmente no curso de marketing. Então eu estava lá, de terno e gravata, com um monte de menino, com chinelo. Entrou na sala e falou, professor, né? E todo mundo olhando pra minha cara e eu, não, é isso aí, vamos lá. Tá tudo bem. Se pôs ali como aprendiz, né? A vida é assim, né, gente? Não legal. É mostrar. Se pôr como aprendiz nessa vida mesmo. Teve uma passagem, né? Nos primeiros dias, tinham lá 120 meninos, né? Nos primeiros dias de faculdade. Entrou o professor era mais novo que eu, chegou lá e começou a contar algumas histórias, né? E ele falou assim, olha, guarda isso aqui. Newton, quando era o grande Newton, né? Ele era vivo e tal, ele era uma sumidade, era o melhor físico, matemático, cientista da época, e na época não tinha nem televisão, nem YouTube, nem calculadora, nem nada, era ele e ele. Então ele chegou e falou assim, olha, se eu vir mais longe, foi por estar em cima dos ombros dos gigantes. E ele se referia ali, nos ombros dos gigantes, que eram os outros cientistas que vieram antes dele.
Ele tinha capacidade para, não, eu sou o máximo. E ele teve a humildade de falar assim, olha, eu só estou aqui porque as pessoas que vieram antes de mim construíram esse alicerce que eu consegui subir. E isso aí foi no primeiro dia de faculdade, eu olhando aquele professor falando, talvez não fizesse sentido nenhum para as outras pessoas que estavam ali brincando e tal, e eu sentado de terno no meio do pessoal, falei, nossa, é verdade. Fez total sentido para você naquela hora, né? Pois é, e tem muita gente que eu me apoiei para conseguir chegar onde eu estou, e eu falo isso para todo mundo que entra na empresa e fala, olha, você está aqui hoje, mas você pode estar no meu lugar. Porque eu vou ser o gigante que vai te colocar nos ombros para que você cresça, para que você continue um legado e você, né, conquiste as coisas. Porque eu consegui, se eu conseguir, você também consegue. E é muito interessante isso, Giz, porque às vezes, né, a gente como empresário, a gente dá o sangue mesmo, faz as coisas acontecerem. E muitas vezes a gente não enxerga a dificuldade que uma pessoa que está do seu lado, trabalha 8 horas por dia. Exatamente. E está ali. E você não enxerga aquela dificuldade. Então, quando a gente falou aqui da missão de empresário, tem uma missão muito grande, que é olhar a sociedade como um todo e olhar as pessoas que estão ao seu redor. Que hoje elas estão na posição de te ajudar. E por que não você, que já tem conhecimento, que já tem a faculdade, que já tem, ajudar aquela pessoa? Até porque elas estão ali fazendo um trabalho. Você não vai conseguir cobrir o trabalho de todo mundo. Você não vai conseguir fazer todo o trabalho que a sua equipe faz, todo o trabalho que o pessoal da sua empresa faz. Sozinhos vocês não vão conseguir fazer. Então, o apoio deles também é fundamental. Estar ali do lado, olhar, conversar, como você falou, ver, entender, de repente, a dor que o cara está sentindo ali. E eu vi o que o cara está precisando, de repente não é nada. Às vezes um apoio um curso, entender o que está precisando, um curso. Uma palavra, exatamente. Às vezes um chacoalhão tem hora que às vezes é bom também. Exatamente, também, né? Tem um empresário que ele passa por cima de todo mundo da empresa dele, né, que ajuda ele, e vai lá e doa dinheiro para uma entidade. Não que não tenha que fazer sim, isso. Sim. Só que, poxa, tem um cara passando necessidade do lado dele, e ele vai e entrega o suor desse cara para outras pessoas que ele não conhece. Gente, não faz muito sentido isso. Como você quer ser admirado? Exato, e muitos empresários passam dentro da empresa e não olham, às vezes, na cara do funcionário. E eu vou falar uma coisa, eu prefiro pecar por ser boba. O pessoal fala assim, ai, você é muito... Não, fulano, você não está muito bem, vem aqui na minha sala, vamos conversar. Quando eu entrei nesse processo de consultoria para a Fênix, que eu comecei abordando assim, eu fui observando os funcionários e eu vi aquele funcionário que estava de um jeito, que estava de outro. Falei, vamos lá conversar na minha sala. 15 minutos conversava, saía melhor. A gente se preocupava se está doente. Ó, precisa que leva para casa. Se você não está bem, vai para casa. Porque como a gente trabalha com poucas pessoas, que não precisa de muitos, na realidade. Quando eu entrei, tinha 18 funcionários na época. Para o serviço que era feito, aí a gente fala de logística, para o serviço que era feito não havia necessidade nenhuma daquilo. Aí eu fui começando vendo e falei, não, eu não vou mandar ninguém embora, mas de uma certa forma eles vão perceber que o negócio não tá dando, né? Eu olhava na folha e falei, a conta não tá batendo, né? Não tá batendo, o que tá entrando não dá para esse tanto de povo. Aí eu falei, vamos pedir a Deus a misericórdia, que alguns venham, conversem, outros a gente vai ter que abrir mão mesmo, porque quando a ferramenta, a gente fala de colaboradores, mas você precisa de um processo de ferramentas que funcionem, quando não vai mesmo, que você percebe que você faz de tudo e aquilo não engrena, né? Não vai naquela engrenagem, você precisa chegar e ser sincero com a pessoa e falar, olha, muito obrigado, mas para nós acabou aqui. Porque se você também não tiver força e pulso, uma hora as coisas vão se perder. Sim. Né? Aí como é que fala? O poste vai mijar no... Vai ficar ao contrário. Ao contrário. Né? E isso é real, tá? Então, assim, por mais que você faça, que nem o pessoal me chama de mãe. Por mais que você faça, eles só reconhecem, é tipo o filho pródigo quando sai, sabe? Quando sai, aí depois manda mensagem pra você, ai, nossa, eu queria tanto voltar, não sei o quê. Mas
né? Mas até mãe Vai tem que que- bater às vezes, Tem que né? bater. Aí a gente espera que agora a vida continue a dar a lição que a pessoa precisa. Mas o que a gente entende pela fala dele, o que eu também concordo e compactuo, é de que você precisa sentir o que está do seu lado. Não adianta ser assim, uma pessoa benemérita lá fora para os outros, para os estranhos, e para quem está dentro da sua casa você simplesmente ignorar. Isso não faz muito sentido. Então, Exatamente. cuidar das pessoas é muito importante, sim. Que elas reconheçam ou não reconheçam, que nem que depois elas venham falar, depois de 3 meses que passou a raiva que saiu, venham falar com você, mas que elas entendam que aquilo foi necessário e que aquilo possa ser mudado em uma outra situação e elas venham valorizar. Né? Eu costumo falar que eu sou evangélica, eu costumo falar, eu continuo orando por todos. Quando eu dou fé, eu estou lá de joelho dobrado, falo, fulano, ciclano, Bertano, abençoa. Não sai da minha mente. Pode ter, sabe, saído, mas não sai da minha mente. E quando der fé, eu vejo que a pessoa retornou e pede desculpa, e manda mensagenzinha no WhatsApp, e fala que está com saudade, e manda videozinho de quando estava na empresa. É um barato isso aí. Eu acho que a gente não perde por ser quem é. Não perde. Você nunca vai perder por Se ser quem você é. faz o bem, você recebe o bem. Não, de alguém vem. Você pode ter certeza que a colheita ela certa. Pode não ser aqui da Rosângela, pode não Mas ser, uma hora mas chega, vai mas não tem. vir. E às vezes É das fato. pessoas que você nem imagina. E de gente que você fala assim, nossa, por que fulano gosta tanto de mim? Nunca fiz nada pra ele, né? Por que essa pessoa tá me abençoando? Nunca ajudei em nada. Mas vem, a colheita é certa. As pessoas falam assim, ai, esse negócio de a colheita é certo, não é verdade. Porque eu faço tanto bem pra fulano só me... Não, mas quem disse que é daquela pessoa? Quem disse que vai ser É que a daquele? gente tão ligado, espera daquele que tá do lado. E às vezes não é daquele que tá do lado, Não né? é. E geralmente não é. E não vai vir. É, não vai não ser. vai, não vai ser de jeito Geralmente nenhum. não é. A vida vai calejando a gente, né? Mas só que uma coisa muito forte para a pessoa que tem um certo caráter e uma base, uma índole, é que situações não te definem. Eu sempre falo isso. Você pode passar o que for. É que nem aquela história, vai se os anéis ficam com seus dedos. Você permanece. Você foi feliz no pouco e no muito. Então você é, independente de qualquer coisa. E eu costumo falar isso para os meus filhos. Eu falo, olha, não importa a situação que você esteja passando, não deixa aquilo te definir. Você nem é fraco, você nem é covarde e você nem é incapaz. É, eu falo isso pra minha filha, ela Entendeu? tem 8 anos, eu Você falo pra ela pode. que as pessoas não definem quem é você. Eu até começo Nunca desde aceite pequeno. uma palavra ruim. Porque Nunca. às vezes chega, ai, minha amiguinha fez isso, minha amiguinha falou, mas assim, não deixa ninguém te definir. Exatamente. E aí começa de agora, porque quando crescer já vai ter isso na cabeça e entender o que ela tem que fazer ou não. Não tem que deixar as pessoas mostrar quem você é. É a mesma coisa, se de repente alguém tivesse falado pra você, não, você não vai dar certo na sua agência. Você vai se deixar se definir por isso? Ou a esposa dele, ou alguém criticando ele lá atrás, tivesse falado pra ele, não vai dar certo, você com a cidade fazendo faculdade. Muita gente fala isso. Mas A própria família, a mas própria honesto. família vai falar pra você Mas assim. assim, nossa, Tá inventando agora. agência? Você vai abrir uma agência? Então, imagina se você tivesse Vocês já deixado, né? foram numa feira de turismo? Se vocês soubessem a quantidade de pessoas que trabalham no turismo, você fala assim, não, é muita gente que vai. Então, assim, quer dizer, ainda é um negócio muito... que não é falado tanto, que as pessoas veem as agências, tipo, essas aí de shopping e tudo mais, né? Mas tem muita agência, tem muita gente trabalhando e trazendo muita experiência maravilhosa para as pessoas. Só que não é tão visto, não é... As pessoas Tão ainda não mostrado. estão ainda tão Mas mostradas, existe né? milhares de pessoas. E eu adoro ir nas feiras. Então eu falo sei assim como que é. parabéns para Rosângela, porque a gente, quando existem gaviões no mercado, você falou de desafio, né? Gaviões no mercado, quem se interessa pelo ramo fica receoso. Porque ali já é dominado por não sei quem, por não sei quem. Sempre tem. Sempre tem. Aí o que ela fez? Ela fez o que todo empresário que tem um pouquinho de sabedoria vai fazer. Eu vou diferenciar o meu negócio. Exatamente. Eu vou mudar a casa. Eu vou mostrar que dá para ser um pouquinho além. Porque você pega o que é de praxe e fala assim, é que nem ela falou, eu identifiquei que dava para mexer aqui, que dava para mexer ali. E nem precisou de muito, Nem né? precisou Nem de precisou muito. E você diferencia o seu negócio. Então, quem hoje em dia busca uma questão de uma qualidade maior, uma excelência maior, não ser olhado só como números, que é uma coisa que eu escuto muito, que a gente tem, acho que 331 avaliações no Google, somos a empresa mais bem avaliada da região metropolitana. São Paulo. Então, assim, a gente tem 331. Eu tenho uma reclamação do café que saiu da máquina, que estava amargo. Não, e o Google, ele é
fantástico, né? Ele fecha Ele lá vai e destacar abaixa aquela. suas 5 estrelinhas. Ele vai destacar aquela. E lá, não, quando aconteceu aquilo, eu falei, não é possível. Vamos cuidar do café agora. O café da máquina estava amargo. E não foi nem a pessoa que contratou o serviço, foi quem foi no meu nome. Aí você fica mais triste ainda. Porque você vai com a pessoa do início ao fim. E quando é o fim, a gente fala certidão de óbito. Toda a documentação é transmitida por nós. A gente pega pela mão, ó, aconteceu assim e assim. Calma, nós vamos dar continuidade ao atendimento, faleceu aonde, aí nós vamos pegando as informações, peso, altura, e nós já vamos montando ali tudo que vai ser necessário para fazer a remoção e dar sequência. Então, assim, quando você percebe que um café amargo saiu todo o seu serviço, fala, meu Deus do céu. Isso porque a gente oferece cafezinho, chá, e tem chá de limão, chá de frutas vermelhas. Aí você oferece um ambiente climatizado. E depois você vê alguns outros que não fazem isso, mas que tá assim, né? Aí você fala, não, mas eu vou continuar. Sim, porque 20 anos eu me mantive assim. Exatamente. Né? 20 anos eu me mantive assim. Eu costumo falar assim, quem entra por bandeira política não permanece, porque a bandeira uma hora sai. Sim. Você tem que entrar pela sua qualidade, pelos seus esforços e por você estar legalmente ativo dentro do município. Não adianta você correr, inventar história, vai lá, se regulariza. A gente tem uma lei que entrou em vigor recentemente, 2023, essa lei entrou em vigor, então algumas empresas ficaram se adequando a isso. A Fênix, graças a Deus, foi a primeira que já saiu na frente, já estava toda equalizada, tudo certinho. Mas é uma lei recente, para uma cidade que não existia lei sobre essa questão funerária. Né? E a gente vê que os grandes grupos que tomam conta por aí, eles perderam isso que a gente traz, essa humanidade. Né? Tudo é muito robótico. Parece que as pessoas estão ali só para pronto, te dispensa. E quando você chega numa empresa que a pessoa te chama, te acolhe, te trata bem, liga para você, ficou mais alguma dúvida? A senhora está precisando de alguma coisa? O senhor necessita de algo mais? É total a diferença. É o plus, né? É o a mais Exatamente. Que você oferece, né? Você pega umas 5 estrelas nossas aí, que é só a maioria, glória a Deus, tirando um cafezinho. Você pega umas 5 estrelas, aí você vê lá, olha, continue com o trabalho de vocês. O que vocês fazem é maravilhoso. Nós nos sentimos acolhidos, nos sentimos protegidos e o mais importante, na minha opinião, vocês são honestos. Porque não adianta você querer onerar uma pessoa nessa hora. Você tem que ter o seu lucro, mas você tem que ter a sensibilidade de saber que você não é uma ave de rapina. Que naquela hora você não vai tirar tudo que a pessoa tem. Então, assim, dá para você oferecer um serviço de qualidade? Então, ofereça. A pessoa quer algo mais, você também ofereça. É isso. Você quer a diferenciação? Você vai ter. Você está disposto a ter? Você vai ter. Mas você vai sair daqui atendido. É isso que eu falo para os nossos agentes. Entrou aqui dentro, vai sair daqui atendido. Como, Miriam? Se a pessoa, às vezes, de repente, a gente vai oferecer o mesmo que a gente oferece para todo mundo. Empatia, respeito, honestidade, sinceridade no processo. Você vai oferecer tudo isso. E você vai dar. Agora, se a pessoa quer uma urna de 15, 20, 30 mil, aí ela vai dizer se ela pode ou se ela não pode. Ou ela vai dar sinais também, Exatamente, né? Porque Ela a vai dar gente sinais. vai dar sinais. A gente tem essa leitura. Nós temos isso. A gente tem unas que vêm dos Estados Unidos, que o funeral é 50 mil. Né? E a gente tem unas que está abraçando o público mais popular. Sim. Que te dá uma diferença muito grande nesse valor. Uma diferença de 3, 4 mil reais, a gente consegue fazer um funeral digno. E você ainda consegue parcelar. E você ainda está ganhando. Você entendeu? É uma diferença, Agora, né? se a pessoa quer o algo mais, aí ela tem a consciência de que ela também vai pagar pelo algo mais. Mas entrou dentro da Fênix, eu falo, vai ser honrado. A questão do algo mais não é só nessa questão, na sua também. Você está Exatamente. oferecendo um pacote lá, você vai colocar viagens, o cara gosta de praia, gosta de restaurantes caros. Tá aqui, tá dentro do seu orçamento, você vai seguir Isso. aquilo, não vai, vocês vão nós adequando, vamos né? Sempre oferecer o melhor. E depois a pessoa e vai se adequando depois à necessidade de cada cliente. Guias. Então vamos tirar guias, vamos colocar um guia, porque para viver essa conexão com a cidade, com o país. Então vamos melhorar no hotel. Então a gente sempre vai Arrumar, adequando conforme a conversa que isso. você vai tendo, né? Até que eu ia até, na hora que nós estávamos falando do público, né? Tem público para todo mundo, o turismo. Tem para todos. Agora entrando um pouquinho nos bastidores,
que a gente está falando um pouquinho. Eu queria saber, principalmente de você, alguma situação inusitada, inesperada que aconteceu com algum cliente? Ai. Nossa! Tem alguma, Jefferson? Inusitada? Deixa... O que me deixa, assim, na verdade, que me dá um gás, né? Que ela tá falando, assim, eu mudei de ramo, né? Eu mudei, assim, de profissão. E, é claro, a gente sempre vai ter desafios. E nesses desafios que a gente sente mais aquela gana de seguir em frente, né? E o que mais me dá prazer mesmo é fazer as pessoas alegres, felizes, sabe? Fazer realizar esse sonho. Na volta, teu retorno. Valeu a pena, obrigada. É realizar sonhos. Uhum. E é isso que é o gostoso Dá medo de fazer Mas não teve assim nenhuma situação que o cara comprou a viagem, chegou, deu alguma coisa, nada disso. Nada de inesperado. Mas aconteceu, assim, de estar no hotel, de ter algum probleminha com o ar-condicionado, aí a gente vai resolver, graças a Deus, não. Aí você dá de apoio em tudo isso, né, nesse processo da viagem. Esse que é o diferencial também da agência, de estar ali junto com a pessoa desde o início até o final da viagem, esse suporte. É um plus a mais, né, porque depois que você comprou, pagou... Eu vou falar pra você, eu tenho umas situações pra contar. Você deve ter muito legal. Eu já ouvi o Jefferson, eu quero ouvir a sua, eu tô deixando você por isso que eu tenho certeza que você tem, entendeu? Tem uma situação bem legal que envolve o assunto que nós estamos conversando aqui. A gente faz um software para rastreio das entregas e acompanhamento das entregas na rua. Os motoristas saem com o aplicativo e vão fazendo as entregas, tem o comprovante de entrega, assina no celular, tem toda uma tecnologia embarcada ali para que quem está monitorando os motoristas sabe o que está acontecendo, faz a roteirização, a melhor rota para entregar e tal. Então esse é um dos nossos sistemas, que é o aplicativo, é o Tudo Entregue. Ele faz a roteirização, coloca as entregas para os motoristas, eles carregam os caminhões e saem para a rua. Então, ok, o motorista sai para a rua, ele vai fazer a entrega e tal. Esse é o aplicativo, né, e a torre de controle que a gente tem lá. E aí, um certo dia, veio uma agência funerária. Não foi a Fênix, não foi a agência, Fala, por favor. Chegou ela e falou assim, não, cadê? Muda o nome, né? Eu queria fazer o rastreio das entregas. Não vou deixar no ar isso não foi a Fênix. Não foi a Fênix. Aí ele falou assim, eu queria fazer o rastreio das entregas. O pessoal, né, que atendeu, o vendedor falou, o quê? Rastreio das entregas? Você é uma funerária. O que você quer rastrear, velho? Ô, amigo, calma, fica tranquilo. É o plano que a gente vai entregar as apólices, as carteirinhas, então dá para os representantes, os representantes vão lá e entregam as carteirinhas, e aí a gente vai monitorar esses representantes, ver se entregou, tem a imagem, a foto da apólice que fica guardada na nuvem. Ah, agora entendi. Então aí a gente entendeu o que a pessoa queria e vendeu o sistema. Até hoje a funerária é cliente da Active. Que legal. E a gente atende o pessoal que vai fazer as entregas das carteirinhas, dos planos, dos boletos adicionais e tal. Ó, já tá vendo? Depois eu vou fazer uma Não, eu já tô de olho em você pro meu plano de benefício. Aqui é o seguinte, troca. Tá certíssimo. Ela vende, eu vendo, você também vende. Gislaine é a própria vendedora. Aí teve um outro caso rapidinho. Pode falar. A gente tem lá a central de atendimento que o pessoal liga querendo os sistemas. Então a gente tem um sistema de rastreio, que eu acabei de contar como é que funciona e tal, do aplicativo e tal. E a gente recebe muito lead da internet, né? Como a gente está nas mídias, então recebe muito lead da internet. Aí chegou um lead lá, olha, vocês trabalham com rastreio? Sim, rastreio. Então, sabe o que é? Você consegue tirar uma tornozeleira eletrônica sem eu ser percebido? O quê? Gente, explicou, a gente não trabalha com isso. É parte do crime. A gente não faz esse tipo de coisa, mas foi assim, né? Foi motivo de inusitado. Muito inusitado mesmo. Como uma pessoa te liga
falando assim, resolve meu problema aqui. A gente resolve o problema, mas esse aí, Esse ainda não, né? quem tem que resolver é você com a justiça aqui, né? Agora, Coisas engraçadas. Miriam, a sua é a esperada. Não, quando eu entrei na funerária, todo mundo falava, você não tem medo? Estou trabalhando na funerária. E assim, lá na onde a gente tem as salas que vai fazer a cerimônia, nos fundos fica a administração. Então, assim, eu passo por um corredor, mas antes eu passo pela cerimônia, pelo local da cerimônia. Não quando tem pessoas sendo veladas, mas antes. E aí, eu dormia, eu entrei de cabeça, eu mergulhei no negócio. Pra você ter uma ideia, teve um dia que eu estava sentada assim com os funcionários na minha frente, era um plantão noturno, e eu acompanhava praticamente dia e noite, 24 horas eu estava lá dentro. Porque eu queria entender todo o processo. E como a empresa estava já de um tempo sendo engalfinhada por algumas pessoas que entrou, e a Fênix, ela é uma Fênix, né? O nome faz jus à história dela. Então, assim, eu ficava o tempo todo ali, porque eu queria estar acompanhando todos os processos. E eu passei praticamente 1 ano e meio, assim, enfiada lá dentro, dormindo dentro da empresa, acordando com o funcionário. 6 horas da manhã eu estava na porta, varrendo a calçada. E eu ficava lá. E o pessoal falava assim, nossa, mas não... Você não fica com medo? Porque tem uma pessoa lá. Eu falava, não, porque o que me dá medo é os vivos. Exatamente. E quem já foi, tadinho, não vai fazer mais nada com a gente tem que cuidar deles, dar o final que merece, né? Mas eles ficavam com medo. E uma vez a gente atendeu uma senhora. E essa senhora, ela tinha sofrido um abuso muito grande, né? O falecimento dela se deu por conta de uma morte muito violenta. E ela estava toda assim, toda presa, né? Toda presa. E nessa época eu tava com 5 agentes ainda. Aí eu, com ela lá, e o pessoal, nossa, mas ela não tá deixando se mexer pra gente poder levar pra clínica e resolver, porque eu levo numa clínica, né? A gente trata o corpo na clínica. Uhum. Quando precisa só fazer higienização simples, não, a gente faz lá mesmo. Mas quando precisa de um formol, de um embalsamamento, aí vai pra clínica. Depende do horário que houve o falecimento. Aí essa senhora não deixava abrir, não deixava. E geralmente nesses casos, qual que é a tendência? Você acabar tendo que ir. E eu falei, não, essa senhora, ela passou por isso. Eu falei, dá aqui a causa óbito dela. Aí tava lá, né? Aí eu falei, não, tinha um boletim de ocorrência junto, e vou pegar e conversar com essa senhora. Eu vou conversar. Ela vai precisar me ajudar a dar a cerimônia que ela merece. E se despedir. Aí eu conversei, olha, seus filhos não vão gostar de viver assim, a senhora está com muita dor, a gente sabe que não foi fácil todo esse processo. E realmente comecei a conversar ali. É energia, porque as pessoas falam, a planta tem energia. Imagina o ser humano. O ser humano, ele é energia o tempo todo. Você é um imã, você atrai tudo aquilo que você está sentindo. Exato. Então, assim, eu não sei como é depois da morte, porque eu não morri. Mas eu consigo enxergar que ali tinha um ser humano que tinha muita energia ainda. E uma energia pesada. A forma, né, que ela foi levada, que aconteceu. né? E eu fui conversando, daqui a pouco eu todo mundo se assustou, né? Ela foi se soltando. Ela foi se soltando. Aí na despedida, aquele ar carrancudo já não estava mais. Claro que a gente tem um trabalho que faz todo com, né, de necromaquiagem, organiza para que a pessoa fique com um ar saudável. Mas a gente viu que aquele peso, que estava um peso, até no ambiente estava um peso. E aí a gente viu que aquele peso foi embora. E isso me marcou. Eu não era de acompanhar muitas, assim, as organizações, as arrumações, mas tinha casos específicos que eu estava lá. Bebê eu gostava de verificar, adolescente eu gostava de ver. Teve uma moça, uma noiva que foi com vestido de noiva, foi sepultada com vestido de noiva, que eu fiz questão de acompanhar também. Ela ficou muito ansiosa, um dia antes do casamento faleceu. Nossa. Por conta da festa, da ansiedade. Ela teve um ataque cardíaco. Gente. De ansiedade, nunca tinha tido um problema no coração. E aí faleceu. Aí essa eu fiz questão de ver, tanto que o que foi distribuído na cerimônia dela foi o bem casado. Foi a lembrancinha do Foi a casamento. lembrancinha do casamento. Então tem coisas que acontecem assim que Nossa, você que fica. forte, né? Eu acredito nessas coisas aí. A gente é energia, nós sim. somos. Por isso que quando acontece algo muito difícil de você até digerir, eu me permito sofrer naquele momento, mas eu já, olha, já passou, agora volta, Miriam, vamos que vamos, porque se você ficar naquela situação ali, você vai atraindo mais. As pessoas falam assim, isso eu não sou, eu devo ser bom não, porque eu só atraio coisa ruim, não é, porque você fica muito tempo pensando naquilo que foi de ruim.
quando você tem mais motivos para agradecer. Porque só a data de você estar vivo é uma oportunidade, é um presente que a vida está te dando. Exatamente. O hoje é um presente que a vida te dá de viver, Exato, é né? isso. E viva. E viva aquele momento. Porque o que passou, passou, o dia de amanhã ainda não nos pertence. É agora, é hoje aqui, é estar conhecendo o Jefferson, a Gislaine, a Rosângela, Essa troca, e né? fazendo pessoas nos conhecerem e se tornarem-se amigos, criarem uma empatia. Porque eu acredito assim, você nada é por acaso. Se você está aqui hoje comigo, se você está aqui hoje comigo, é porque tem um propósito. Deus não une pessoas, ele une propósito. Exatamente. É isso. Seguindo nessa sua linha que você está falando de reunir, a associação, vocês são nossos associados, né? Você e a Fênix e a Active já são há algum tempo já, né? E a Revitur já começou? Em 2 meses. 2 meses, por aí, está 2 começando meses. agora. Aham. Dentro, para vocês, dentro da associação, o que vocês acham que como diferencial que trouxe vocês para aqui para dentro? Principalmente vocês que são mais antigos de casa. Olha, eu vou ser sincera, eu ia pela linha telefônica, pelos celulares que a gente pegava para a empresa, e a gente sempre vinha lá. Que é comigo tudo que você tudo fala. isso. Eu vinha por essas questões. Aí eu perguntei pra Jennifer, falei, Jennifer, o que mais tem lá na ACE? Ela falou, mãe, tem podcast. Falei, vê o que tem mais lá. Porque assim, eu sempre sou dessa máxima, quem não é visto não é lembrado. Exatamente, né? exatamente. Então, Você tem que aparecer de Porque alguma a Jennifer forma. ela não fazia assistência antes. Eu lembro que eu falava com outras pessoas, então Sim. as pessoas vinham só naquele foco. Ela já começa a abrir mais o porque leque, a buscar mais. A bichinha já é coisas, advogada, né? Ela é advogada. A Jennifer é minha filha. Meu filho também enveredou pela advocacia. Então, assim, ela já tem uma visão um pouco mais ampla do que um funcionário que você coloca lá para determinada função. Ela já consegue enxergar a empresa mais de uma outra forma. E aí eu falei para ela, vem o que tem pra gente. Vamos começar a usar Tá certíssima. Tá aí ela foi e me certíssima. trouxe o podcast. Eu falei, boa, a gente vai fazer isso acontecer aí. Aí quando você falou pra mim que tem pode ser feitos recortes, então eu falei, mas eu vou usar isso. Mas isso é muito. maravilhoso. Muito, bastante. Porque o marketing, que nem ele falou, salvou a empresa dele. A gente tem aqui um testemunho vivo do que é você propagar o seu bom negócio. Né? Você ser visto, você ser lembrado. E você, Rô, quando você Eu, veio? por causa do network também, Uhum. por causa que foi um vizinho meu, dali da Revitur. Ele falou assim, olha, eu faço parte de um grupo da ACE. Eu falei assim, ué, eu quero entrar nesse grupo também. E aí foi isso, aí eu entrei em contato com vocês. E aí deu tudo certo, mas pra mim foi por causa disso mesmo, por estar dentro desse grupo de empresários, de empreendedores. A E poder troca, também, né? isso, Essa e também troca. poder falar do meu negócio e servir também a todos também quiser. O Jefferson já está há bastante tempo com a gente, né? Nossa, Mais bastante, de hein? mais de 20 já, né? mais de 20. Mais de 20 anos como associado, tá vendo? Não tinha nem esse prédio aqui. Nossa, Era lá faz no tempo. centro. Faz tempo mesmo. Era lá no centro de Fazer Guarulhos. as contas, começar a fazer as contas. Daqui a pouco a Aço vai ter que começar a pagar o Gerson pra ficar com ele. Vai virar patrimônio. Ó, tá vendo? Tá Já tá dando uma ideia. Mas é interessante, porque a vida de empresário ela é muito solitária. Porque você tem que tomar as suas decisões e muitas vezes é você e você mesmo ali, né? Às vezes os sócios e tal. E quando você reúne com outras pessoas que também têm a mesma posição, você pode trocar ideias e se sentir um pouco mais confortável. Sim. Porque o problema que você passa, tudo, né? Às vezes é a mesma dor que a sua. Então, essa troca de experiência é extremamente importante, né? Alguns chamam de network, né? E isso também né? Uma troca para fazer negócios e tal. Só que não é só o network, é você realmente falar de igual para igual com uma pessoa que não está vivendo o seu problema, mas pode enxergar o seu problema de fora. Já viveu também, pode te dar um conselho. Exatamente. Hoje, que nem a gente está falando de tempo, né? Vocês já estão há bastante tempo, a Miriam, a Fênix e a Active. Hoje vocês utilizam o serviço, um dos produtos da associação, que é a parte da telefonia corporativa. Há anos também, vocês Muito também há bem. bastante tempo. Eu acho que antes de você, quando você entrou na Fênix, já tinha já o tinha. produto, o serviço lá dentro. Eu queria, que a Rô ainda não está utilizando, com certeza que vai vir a conhecer. O que fez de diferencial para vocês essa parte da telefonia também para vocês? Atendimento, preço, qual que é o diferencial hoje que vocês têm há tanto tempo o produto do Doce Celular junto com vocês hoje? No meu caso, Pode ir. tranquilidade, né?
a gente liga aqui e fala, olha, eu preciso de mais um celular, eu preciso de mais um chip e pronto atendimento. Olha, no dia seguinte, no mesmo dia, às vezes, tá lá o chip, tá lá as coisas acontecendo. Como a gente cresce muito rápido, é muito frequente, né? Todo mês tem 1, 2, 3 chips novos que a gente pega, além de ter ali a redução na conta, Na fatura, né? Na fatura. É um benefício que a gente ganha estando na ACE. E, por outro lado, a gente fortalece essa associação, que, querendo ou não, representa os empresários na cidade, né? São várias associações que representam o empresário na cidade, e uma delas é a ACE e uma das mais fortes. A gente é a segunda hoje em associação em São Paulo, né? A segunda maior, né? A primeira, a CSP, a gente é a segunda, né? Então a gente tem a visibilidade, né? Esse apoio, as pessoas vêm também, né? Então, o reconhecimento, né? A gente sempre está aqui nos eventos e tal, a Active sempre é reconhecida, né? Pela diretoria, às vezes por um evento, a gente está sempre participando. Também existe os treinamentos, palestras, que são muito bons, né? Dependendo do estágio que está a empresa, é fundamental. Dependendo do estágio da empresa, você consegue ali treinar colaboradores. Sim. Você traz o colaborador para assistir uma palestra de RH, de fiscal, de tributos. Então, é uma fonte de conhecimento também, né? Então, são inúmeros os fatores. Se a gente for conversando aqui, ó... eu quero aproveitar bastante. Como eu sou nova aqui na CE, eu também quero aproveitar bastante essas oportunidades também. Eu costumo dizer que toda boa parceria, ela é boa quando é boa para os dois, né? Eu conversei com a Jennifer e uma coisa que ela sempre me falou, mãe, quando você liga, você fala, olha, muda esse número, tira esse, coloca aquele e faz isso, e eles atendem a gente muito bem. Ela falou para mim. Então, essa interlocução é essencial. Tudo hoje em dia é comunicação. Se você não soubesse comunicar, você se estrupica. Exatamente. Né? Então, assim, é comunicação. Eu detesto falar coisas importantes pelo WhatsApp. Porque não passa exatamente o que você está querendo. Por mais que você tenha uma escrita perfeita, por mais que você queira demonstrar... Outro dia eu conversando com a Ia, que eu tô adorando mexer com essas coisas, né? Eu conversando com a Ia, eu falei, fale com uma linguagem mais popular comigo. Fale como se você fosse minha amiga, que está sempre do meu lado, me auxiliando. Fale. Aí ela começou a falar, daqui a pouco ela se perdeu. Então, isso só o ser humano tem. E não vai ser através de um WhatsApp, não vai ser... Eu costumo falar que a gente tem muitos grupos que se perderam por isso. Foram lá, automatizaram demais e tiveram que voltar para o cuidado humano. Exato. Né? E se perderam realmente, perderam milhões, porque você investe muito, ele sabe disso, investe pesado em tecnologia. E quando eles viram que não funcionava, porque tem nichos e nichos. Tem coisas que você vai conseguir ser daquela maneira. Tem coisa que você tem que ter proximidade, ouvir não, a voz da outra pessoa do outro lado, né? Você não consegue falar com um idoso por um robô. Exatamente. Não dá para você falar com um idoso por um robô. Você tem que ter uma pessoa com muita calma, com muita sabedoria do outro lado da linha. Serviços que tratam de alta complexidade, você também não vai conseguir através de um robô. Então, a gente precisa ter esse feeling. E eu tive isso com vocês, eu percebi isso em vocês. E eu falo para você, eu estou aqui me colocando à disposição. Como o nosso ramo é um ramo, né, que existe pouco falar sobre ele, as pessoas têm um entendimento muitas das vezes controverso do que realmente é e da necessidade que ele tem na vida das pessoas. Eu falo na vida porque você vai ter que definir isso em vida. Sim. Então, assim, eu me coloco à disposição para estar trazendo aqui um pouco de conhecimento, para estar palestrando com as pessoas, para falar um pouquinho sobre essa isso. troca, né? Fazer a gente tem troca. hoje vários canais, depois Sim. até vou conversar depois com a Jennifer, passar para ela o que vocês podem estar fazendo, não só ela, como vocês também, o Jefferson já conhece, mas para divulgar, para ampliar mais essa rede de conhecimento de vocês. Sim, um fortalecendo o outro, Exatamente. né? Eu falo que o luto é algo a ser discutido, a questão da mulher no mercado de trabalho, e eu falo para você, quando a gente estava falando de desafio, eu até ia falar disso, eu sou xingada de quanto não, porque o ramo funerário é totalmente masculino. E eles te humilham, assim, em quase todos os ramos, acredito que tenha isso. Mas ali, olha que eu trabalhei com isso, hein? E eu tive horas que eu era totalmente silenciada. Então fica quietinha que você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que é uma urna gorda, uma urna ser escavada, você não sabe o que é. E eu...
peraí. Tem que galgar o seu espaço, não, chegar lá, né? Você chegar e falar, não, eu vim pra ficar, meu amigo. Você vai trabalhar comigo e nós vamos nos unir, porque aqui o negócio tem que crescer. Mas nem eu, nem você, é o negócio. Você tem que colocar pro camarada a necessidade Se do impor, que é. né? Se impor Exatamente, mesmo, né? porque se você não trabalhar bem, você vai ficar sem seu serviço e eu também. Exatamente. Entendeu? Você não vai ter lucro, eu também não vou ter. Eu adoro esses desafios. Nossa. Adoro ser desafiada. Os nomes são os mais lindos Né? possíveis, que eu já escutei. É uma coisa que você mais falou. A mulher ainda, assim, o Jefferson tá aqui e tem bastante mulher lá, que eu sei que tem bastante mulher. Mas, assim, as mulheres ainda têm aquela batalha, né, pra chegar ainda e ter o respeito, né? Muito. Aí teve um caso que eu, inclusive, entrei com uma ação e tudo, e depois houve uma conversa, mas é assim, você percebe que eles ficam esperando você escorregar. Escorrega que eu vou expor. Você entendeu? O homem, ele tem ainda o direito. Isso não é machismo, não é nada disso não, gente. Não é nada, não é feminismo, não é nada. É a realidade de quem vive na pele. Ele ainda tem aquela coisa, vamos nos unir, que falta na mulher. Se você errar, eu cubro você e tá tudo certo, estamos aqui para se levantar. E a mulher não pode errar. A mulher não pode errar com a mulher, que infelizmente é real. A mulher não pode errar com a mulher e não pode errar na sociedade. Ela não pode se permitir, hora nenhuma, ser humana. E quando você está num cargo de poder, é pior ainda. Tem que ser cobrada maior. Ah, você Cobrança maior. Tem que ter certeza. Gente, a gente já tá chegando ao finalzinho pena. já. Papo? Porque as mulheres precisam Pode se completar. unir. As mulheres precisam se unir. Né? O tempo Precisa todo. se juntar, conversar, falar sobre a vida, falar sobre negócios, né? Eu acho E não é aquela coisa chata de você ficar falando sobre a asepsia do corpo, que eu acho que é de cada um. Você faz com o seu corpo o que você achar que tem que fazer. Eu não me intrometo na sua vida. Faça com ela o que você achar que tem que fazer. Exatamente. Mas o que a gente pode fazer para viver melhor? Né? O que eu posso fazer para fazer a diferença na sua vida? Do que você precisa que eu possa te dar e o que eu preciso que você possa também me dar? Eu acho que é aí quando existe a troca. Sem estar entrando em detalhes que são pessoais. Exatamente. Tem coisas que eu falo assim, no que interfere com quem fulano tá abertando tal, que tá fazendo, não vai mudar Não vai em mudar nada em na minha nada. vida. Né? Eu tenho que pensar o que vai mudar na minha vida. Eu acho que o líder tem esse papel também dentro de uma empresa e acho que desmistificar muitas coisas. Eu acho que é o líder que tem que se impor ali, sabe? Porque se às vezes ele mesmo não faz a diferença, e às vezes o líder que ele é, aquela pessoa ali que é mais respeitada, que é mais vista, eu acho que ele pode fazer isso, ele pode... É um papel. Ele pode fazer esse papel, É um papel. de unir as pessoas, em vez de dividir, unir as pessoas. O ser humano ele sempre vai ser uma incógnita, né? Onde quer que ele esteja, ele vai ser uma incógnita. Mas tem coisas que não vão fugir da regra. O amor constrange. Eu acho vai que muda. constranger, né? Eu acho que uma vai hora melhorar. a pessoa vai dar uma mudada, porque ela vai falar, opa, tá todo mundo agindo assim, só por que só eu tô desse jeito? Né? Pelo menos naquilo que for bom, porque também ninguém tem que ser Maria mais para as outras. Mas você tá dentro de um departamento, dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade, poxa, tá todo mundo trabalhando pelo coletivo, vamos lá, trabalhar também, né? É triste quando você repara numa situação que você tem câmeras, que você vê todo mundo, quando acontece algo, corre, vai lá, faz aquilo, fala, não, vamos ajudar, e o outro tá assim, ó. É horrível. Porque você percebe que aquela pessoa ela é totalmente deixa cair o mundo, não tô nem aí. Tá Não é comigo. Não é comigo. Não é comigo, né? Então, um dos testes para fazer dentro de um RH seria esse tipo de coisa. Diante de determinada situação, como você agiria? Não é comigo, você deixa quem você acha que pode resolver, ou você vai lá pelo menos ver o que você pode fazer. Né? Outro dia eu ouvi um rapaz falando num podcast assim, que ele só faz uma pergunta na entrevista de emprego agora. Só uma. E é uma empresa muito grande. Ele chega assim para a pessoa e fala assim, quando você chega em casa, que não tem nada feito, uma comida não tem nada, você já é daqueles que já liga e pede um iFood, o que você faz? Aí a pessoa fala, não, peço só um lanche, que eu tô cansada, trabalhando. Não, eu vou, se não tem ninguém para fazer, eu vou fazer. Se não tem ninguém para me servir, eu vou me servir. E ainda vou deixar para o outro. Pronto, ele falou assim que ele não errou mais que funcionário. Ou quando inicia já entra na porta, né? Bom dia, Boa boa tarde. tarde, tudo bem? Como você está? Esse é um teste também, porque como que vai ser no dia a dia com o grupo lá na equipe? Aquela pessoa amarrada o tempo todo de cara virada. Eu acho que o teste já começa aí. Né? Bom Tem dia, boa tarde. profissões que exigem uma concentração e que vai pegar pessoas que são mais
né, Introvertido. introvertidas. Então, você lida muito com papéis, com averiguações, fiscalização. Você vai ter uma pessoa mais Eu introvertida, acho que os mas são não legais, insensível. o pessoal que de criação, design, aquele pessoal que está fazendo números, fórmulas, a pessoa é mais... Muita gente ali é centrada em desenvolvimento, codificar, então a interface dele é com o computador, né? O computador é o amigo. Ele não tem habilidades assim de conversar com as pessoas, mas eles são Educados, extremamente pessoas do bem. É só uma característica, É né? isso, cada um tem né, sua Característica. característica, cada um tem seu perfil também, né? Então, Você vê a pessoa, né? Você já percebe. Você vê, o esse ramo daqui dela, o ramo esse dela já não dá daqui pra ser uma pessoa muito assim. Não. A não ser que ela mexa com números. Não, ela Né? tem que ser extremamente O ramo dela tem que ser todo aquela mundo pessoa- aqui, imagina se não fosse. Eu já tenho aquela outra linguagem que é uma linguagem empática, acolhedora, mas que já não é do ramo dela. Quando eu vou chegar na agência que ela vai estar, ela vai sorrir pra mim. Ela vai me mostrar que ela é vai chegar lá e ela vai abrir Ela vai sorrir pra mim. Já com a pessoa que chega na minha empresa, ela vai pegar, eu chamo de minha. Uma pessoa que chega lá na empresa, na Fênix, ela vai chegar e ela vai se dar de cara com uma pessoa que vai estar atenta a ela, às necessidades dela. Exatamente. Né? E ele já vai ter uma pessoa que vai passar a seriedade do produto, do processo, ele vai a parte do comercial, do marketing, mas vai passar que aquilo ali segue metodicamente algumas coisas. Tem que ser organizado, tem que ser muito metódico. organizado. Exatamente. Tem que ser Miriam, receptivo também, desculpa. imagina. Miriam, a gente está encerrando, estouramos um pouquinho hoje, o papo tá o papo tá bom. Deixa as redes sociais, como que a gente pode entrar em contato, quem está assistindo a gente pode contatar a Fênix, rede social, WhatsApp, com os contatos. Ó, nós temos Instagram, temos o site. Você pode pesquisar Fênix Funerária, você vai achar no Facebook, vai achar no Instagram, vai achar o nosso site, vai achar a nossa página no Google. Pesquisou Funerária Fênix Guarulhos. E aí quem procurar tem todas as informações. Todas as do informações, certinho. tanto de planos que são muito acessíveis e eu recomendo, porque é muito difícil você chegar uma família lá e você perceber que a família quer dar uma honra, mas ela está com muita dificuldade financeira. Não tem uma pessoa com cartão, não tem ninguém que possa ter um valor um pouquinho acessível para que a gente possa estar pautando aquilo. Então eu falo assim, ó, faz nossos planos, porque você não vai passar por nada disso. Você vai só ligar e a gente já vai lá e fazer todo esse serviço para você. Então, assim, eu aconselho, entre nos planos, vem comigo, tá, Rosângela, com os nossos benefícios. Nós temos bastante benefícios, já estou fechando uma cartela maior, até com cartão de crédito. Logo vou fazer um lançamento e vou vir aqui para lançar. Maravilha. Mas Eu ando na Rio. então, vai lá conhecer tá a vendo? gente. Tá vendo? Ó, Já Jefferson, troca, estenda você também o convite de conhecer a Fênix, Rosângela. Por favor, dona Gislaine, senhora, Eu vá nos dar a honra da falei sua pra presença. gente, pra gente marcar, pra gente ir lá, você vem fazer um Vai vídeo, tomar gravar, um cafezinho, conhecer vocês, conhecer a minha entendeu? doutora, conhecer o nosso certeza, eu quero jurídico, ir. conhecer um pouquinho o nosso CEO. É que eu fico muito presa, eu fico bastante aqui Eu acho que dentro, você né? tem que ir a Mas eu campo, tenho que vai. começar a sair. Quando eu estava na procuradoria, eu vou estender um pouquinho, quando eu estava na procuradoria, tinha repórter lá na câmera à disposição, recebendo salário para poder fazer reportagens e tudo, mas não faziam nada, não iam a campo. Eu falei, gente, vamos levar a Procuradoria Especial da Mulher para os núcleos de mulheres que existem na cidade, para as associações, porque ninguém nunca ouviu falar disso aqui. Vamos trabalhar? Aí, quando foi para aí, olha que legal, né? Eu não era vereadora, eu era assessora na época. Nesse caso, a vereadora tem que ir. Não tem problema quem vai, não. Vamos fazer o negócio acontecer. Bora lá colocar essas mulheres para ter conhecimento e vamos levar para os lucros. Nossa, foi sensacional. Eu lembro que na época foi a advogada da Câmara, a doutora Giovana, eu vou até mandar esse podcast para ela. Ela foi e ela ficou encantada. Mira, é com isso que você lida todo dia. É com isso, meu amor. Bom, passa suas redes sociais, contato, como a gente faz para conhecer um pouquinho esse sonho aí? Eu estou na Avenida Paulo Facini, 925, loja 33, no Pátio Elber Maia. O Instagram é revitur.viagens e o site é revitur.com.br. Vamos falar comigo, vamos realizar esse sonho. Você já está na nossa rede de desconto já para os associados? Eu acho que eu estou, mas eu preciso conversar com vocês. Faço assessoria de visto americano, turismo e negócios. Se vocês precisarem, forem viajar, podem contar comigo. Maravilha. Jefferson, passa pra gente. Bacana. Então, para quem está assistindo aí, @ActiveCorp lá no Instagram. E a gente tem também, né, muito
procurado no YouTube, nosso canal do YouTube, tudo sobre logística, né? Tem podcasts, tem entrevistas, tem informações sobre a área de logística. Tem também no TikTok, LinkedIn e, né, Instagram, como eu já falei. E a gente está, assim, muito propício a ajudar você que tem a logística. Tudo tem logística. E olha, a gente está falando lá, a logística vende, porque se seu produto não tiver na gôndola, não tiver no ponto final, não tiver com o seu cliente, você não vendeu. Então, olha aí. Procura a gente vai atender da melhor forma possível, seja você um distribuidor, um varejista, ou até uma transportadora, ou até quem contrata a transportadora. A gente tem solução para você e vem rastrear sua mercadoria e vender mais com a gente. Beleza? Maravilha. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, Miriam, Rô, Jefferson, prazer. É o que eu falei desde o começo, são 3 segmentos totalmente diferentes, mas todo mundo viu que um complementa o outro, que um apoia o outro e que um às vezes tem as dores do outro. E eu acho que a proposta hoje do Associado em Foco é trazer isso. O conhecimento dos empresários, fortalecimento de negócio e essa troca de comunicação. Então, se você já é associado, procura a gente, participar do próximo podcast com a gente. Se você não é associado, vem procurar a gente também para conhecer esse mundo que vocês estão vendo aqui. Agradeço e até o próximo Associado em Foco.